Optimiza y centraliza la generación y gestión de tus contratos en un ecosistema digital. Te presentamos WebDocs, un software de gestión de contratos que automatiza y organiza todas las fases del ciclo de vida de tus contratos. Solicitud, redacción, procesos, firma, repositorio y gestión. WebDocs conecta a tu equipo y a todas las áreas de tu organización en un solo canal, ahorrando tiempo y recursos. Utiliza workflows para redactar, validar y firmar los contratos de forma transparente y automatiza hasta los procesos contractuales más complejos. Crea, redacta, modifica y da seguimiento a tus contratos. Colabora con tu equipo de forma ágil y flexible. Firma segura y 100% digital. Múltiples firmas para múltiples contextos. Gestiona alertas y reportes. Visibiliza tus procesos contractuales para un mayor cumplimiento. Controla el estado de cada contrato y establece alertas y fechas clave. Centraliza toda tu gestión de contratos en una sola plataforma. No esperes más y súmate al futuro de los contratos con WebDocs. Hola a todos, muy bienvenidos a todos los que se conectan desde Brasil hoy día, a todos los gerentes jurídicos, gerentes legales, gerentes de compra, de tecnologías de la información y a cualquier otro profesional de Brasil que interactúa cotidianamente con contratos. Es un gusto para mí presentar este primer webinar oficial de WebDocs en Brasil con dos excelentes expositoras. Una de ellas, Patricia Peck, una eminencia brasileira en lo que es firma electrónica, contratación digital, y todo lo que es gestión digital tecnológica o derecho digital. Y por otro lado tenemos a Cintia Oliveira, nuestra Sales Manager en Brasil, que lidera a nuestro gran equipo de talento brasilero. Es para nosotros un orgullo comentarles que estamos enfocando el máximo capital, talento y desarrollo tecnológico para que la gestión del contrato de WebDocs en Brasil sea absolutamente adaptada a dicho país, y que justamente la integración de los contratos con otros procesos de negocio en el mercado brasileño, en todo tipo de organizaciones, sea la mejor. Es por eso que como WebDocs tenemos el propósito de conectar digitalmente organizaciones para lograr relaciones de negocios justas, eficientes y transparentes y darle a los contratos el máximo nivel de rendimiento, transparencia y justicia en la relación de las organizaciones del mercado brasileño. Y ahora los dejo con Cintia Oliveira, nuestra Sales Manager en Brasil, quien partirá presentándoles el primer track de contenido de este webinar. Vamos adelante. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao Let's Talk WebDocs Brasil. Nós vamos tratar de um tema muito relevante, que é a transformação digital dos contratos. É realmente um assunto que traz mudança de hábitos e comportamentos para prosperar ainda mais. Sabemos que as empresas vencedoras serão aquelas que mais rapidamente assumirem as transformações digitais. E o WebDocs tem um ponto único. Ele consegue transformar digitalmente todo o ciclo de vida de um contrato. É claro que eu não poderia perder a oportunidade de dizer para vocês que é o evento de lançamento da marca WebDocs. Eu sei que todos estão ansiosos pela Patrícia, mas a Patrícia vai falar, vai explicar. Mas antes disso, eu não poderia deixar de explicar um pouquinho para vocês quem é o WebDocs e como que o WebDocs pode ajudar a transformar digitalmente a gestão de contratos. O WebDocs é uma empresa de 10 anos de mercado, já temos mais de 250 clientes, em presença em 12 países da América Latina. Todos estes clientes estão espalhados aí por toda a América Latina. E o WebDocs ele foi desenvolvido para trabalhar em todo o ciclo de vida de um contrato. Então, desde a solicitação, onde os usuários podem acessar a plataforma para solicitar um contrato, desde a elaboração de uma minuta, que é minuta padrão. Então, no momento que o usuário solicita um contrato, esta minuta padrão já é gerada automaticamente. Eu consigo fazer a comunicação com os fornecedores ou com os clientes via a plataforma.
existe todo um workflow de aprovação, então há um contrato de prestação de serviço, precisa ser assinado pelo VP, um NDA somente o jurídico, um contrato de trabalho precisa passar pelo time de RH. Eu consigo configurar tudo isso na plataforma. Um ponto muito interessante, que é um ponto de diferencial do WebDocs, que é a parte de assinatura eletrônica. Nós temos no sistema a assinatura eletrônica WebDocs e é gratuita. A Patrícia vai falar um pouquinho mais para frente sobre o assunto de assinatura. Depois do contrato assinado, ele tem uma biblioteca jurídica onde eu consigo fazer o rastreamento, as pesquisas dos contratos. Então, quero todos os contratos, prestação de serviços solicitado no período tal. Eu consigo gerar esse relatório e pesquisar todos estes contratos. Os monitoramentos, que são os alertas de vigência, então, eu quero que avise a Cíntia 60 dias antes do contrato vencer. O sistema manda todos os alertas. A parte de relatórios operacionais e gerenciais, consigo gerar vários tipos de relatórios e até a renovação. Então, o WebDocs realmente ele foi desenvolvido para trabalhar em todo o ciclo de vida de um contrato, tá? Antes de eu dar a palavra para a Patrícia Peck, eu gostaria que vocês respondessem bem rapidamente esta enquete. Vão aparecer algumas perguntinhas, 3 perguntas somente. Eu peço para que vocês respondam e logo depois a gente já convida a Patrícia, tudo bem? Eu aguardo aí as perguntinhas. Sim, perfeito. Bom, muito obrigada pelas respostas. E agora sim, chegou um momento especial. Obrigada pela paciência, por esperarem até o momento, mas chegou o grande momento. Seja muito bem-vinda, doutora Patrícia. Estamos muito lisonjeados com a sua participação no nosso primeiro evento da WebDocs do Brasil. Estamos ansiosos para ouvi-la. A gente tem um enorme respeito por você, tanto que quando nós enviamos os convites, tive várias pessoas respondendo: nossa, eu adoro a Patrícia, eu posso convidar mais pessoas. Então, muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigada por compartilhar todo o seu conhecimento. E agora o momento é seu, tá? Então, dou a palavra e estamos por aqui. Muito obrigada. Bem, primeiro, muito boa tarde, já boa noite a todos, né? Agradeço ao WebDocs pelo convite de estar aqui nesse grande lançamento, né? Acredito que vai ser uma oportunidade não só para conhecer mais, né, da WebDocs, como também de aprendizagem relacionada ao tema, né, de transformação digital dos contratos. Cíntia, que alegria podermos fazer essa dupla, né, para tratar de um assunto extremamente importante. Para quem não me conhece, mais rapidamente, né, já sou advogada aqui no Brasil há mais de 20 anos, dentro dessa linha de trabalho do direito digital, e que pude ter a oportunidade, né, a satisfação de contribuir aqui no Brasil e também com clientes de América Latina, nos Estados Unidos, na Europa, para aumentar a capacidade de uso de tecnologias e de inovação em algumas frentes, né, que aí vai desde do aumento maior da aplicação de contratação eletrônica, até chegar aí, digamos, a aplicação de inteligência artificial, algoritmos, que é a minha tese de doutorado, que tive a oportunidade de defender em 2018.
Hoje eu sou conselheira titular no Conselho Nacional de Proteção de Dados, né? Tem sido também um tema importantíssimo para a conformidade das empresas, e espero, né, com essa experiência, essa bagagem, compartilhar aqui com todos esse aprendizado, né? Eu lembro que nós já fizemos, eu mesma já participei de muitas agendas com gestores de empresa, alguns gestores de alguns setores, como na área hospitalar, que é de saúde, me chamavam, Cíntia, para dizer assim: ai, precisamos da sua ajuda aqui, porque a gente tem que eliminar papel. Temos que eliminar papel, ninguém mais aguenta bater carimbo, né? Na área educacional, dizia assim: a gente não pode mais ficar tendo que assinar diploma. Tem hora que tem que assinar tanto diploma, certificado, e em certas áreas, a própria armazenagem documental pode significar que ela compete com espaço, né? Num hospital, você ter muitos documentos em papel, você podia abrir um espaço para leito, para raio-x. Então, aquele olhar de dizer, não só esse legado em papel, será que eu poderia digitalizar? Será que eu poderia estar trabalhando já com uma gestão digital de toda a documentação? Assim como o olhar para o hoje, para frente, por que hoje eu já não posso estar assinando uma documentação no formato digital, né? O amanhã também. E eu lembro que isso já sempre foi a nossa bandeira no escritório, cultura paperless, porque isso apoia até no indicador do ESG, que é tão importante, né, para as empresas, né, o que nós estamos fazendo. Eu lembro que eu conversava com iniciativas lá de fora, né, e na Europa eles tinham um plano estratégico Europe 2020, 2020, já passamos de 2020, já estamos em 2022, e na época eles diziam, não, até 2020 não vamos mais estar assinando em papéis e gerando tantos papéis, e eu falava para os meus colegas, gestores de empresa, jurídico, né, presidentes de empresa, e dizia assim, qual é nossa meta? É Brasil que 2020, 25, 30, quer dizer, qual é o nosso prazo, né, o nosso objetivo aqui? E eu estou fazendo essa introdução com todos, porque, de certo modo, ninguém queria a pandemia, como nós vivenciamos, mas se houve um efeito positivo da pandemia, foi ter que nos forçar a ir mais para a transformação digital, até por uma questão de proteção da vida, né? De dizer, não vou manusear tantos papéis, vamos para a assinatura digital, contratação eletrônica, as pessoas estando mais remotas, né? Eu conversei com muitas diretorias de empresa que diziam, não estamos podendo tramitar a ata da reunião, não estamos podendo tramitar a documentação societária para ficar passando na casinha de todo mundo para coletar assinatura, então vão ter que botar tudo dentro de um data room para que todo mundo vá assinar, para que a gente... Aí eu falei, aleluia! Ai, que maravilha! Esse foi um lado bom para a mudança de cultura, daquela resistência ainda que havia para a gente realizar a contratação digital. Então, se a gente puder passar para a próxima tela, né, a gente dá essa mudadinha, eu acho que é justamente, né, essa transformação, né? Então, o contrato eletrônico, né, como uma introdução do tema, nada mais é do que o negócio jurídico, né, firmado no meio eletrônico. Então, ele está submetido a todas as regras jurídicas. Eu costumo dizer, isso é muito interessante, quando no Brasil alguém me perguntava, mas será que o documento eletrônico vai valer, né, como se fosse o documento em papel, né? Eu falava, gente, mas nós já assinamos tudo isso, né? Nós temos, assim, lei modelo Dom Citral, nós temos tanta coisa que nós assinamos, desde 96, toda a nossa capacidade hoje de trabalhar juridicamente para aceitar, né, que a documentação digital tem o mesmo valor jurídico que nós atribuíamos a uma documentação em papel. E aí eu gosto até de dar um passo atrás e provocar a todos, porque eu já conversei com magistrados que diziam assim, não, mas o papel é físico,
eu pego ele. E eu respondia para o magistrado assim: sim, excelência, mas, excelência, o senhor sabia que tudo que é digital também é físico? O que é digital tem átomos. Átomos significa matéria. E aí, desde Galileu, Newton e Einstein, o que digital também é, suporte digital também é físico, né? Você também tem essa possibilidade para que aquilo gerasse um conforto por conta dessa mudança, né, que a tecnologia nos traz. Então, é importante dizer, e eu gosto de trazer logo de início, que assim, às vezes o que a gente tem que conseguir enxergar é por que nós estávamos com o hábito, né? O papel é uma tecnologia inventada 104 anos antes de Cristo pelos chineses, e com capacidade de portabilidade, de mobilidade. Então, nós saímos lá de uma época em que você tinha um desafio de registros e o papel foi uma grande conquista. Mas, como se já falava, né, papel aceita tudo, havia os riscos do papel, do contrato em papel. A gente vai ver já já, mais para frente aqui da nossa apresentação, o quanto quando nós mudamos a tecnologia para o digital, nós ganhamos proteções, ganhamos medidas e salvaguardas que nós não conseguíamos nos proteger no papel do ponto de vista de suporte físico. Só para dar um exemplo, quando a gente assina um contrato em papel, a gente pode colocar qualquer data. A gente volta no tempo. Então, hoje, nós estamos justamente no dia 16 de março. Não sei, Cíntia, se já te aconteceu de alguém imprimir um contrato em papel e as pessoas assinarem no passado. Voltar lá para o dia 1º de janeiro e assinar como se fosse uma data do passado. Quando nós estamos em contratações eletrônicas e você coloca o carimbo do tempo do Observatório Nacional, você não volta no passado, né? Então, você tem uma certeza de integridade temporal. Isso é uma das conquistas que a documentação digital nos traz. Uma outra coisa que é extremamente interessante, que eu costumo dizer, é que as testemunhas que estão lá naquele papel, normalmente que a gente assina, nunca viram nada do que aconteceu. E quando a gente vai para o digital, a testemunha máquina, quando você puxa aquela informação de máquina, você consegue que aquela máquina ela tenha realmente visto que aquelas pessoas a colocar uma assinatura. O outro ponto, só para fechar, que uma vez eu discuti com uma empresa que presta seguro de viagem, né, o quanto que é interessante no seguro de viagem eu ter certeza que aquela pessoa viajou para aquela localidade. Então, nas contratações digitais que permitem você puxar a geolocalização, você tem certeza da geolocalização do local territorial que aquela pessoa que está assinando está. Coisa que o papel diz se eu estou em São Paulo, né? Então, se eu estiver assinando eletronicamente e estiver em São Paulo, vai dizer a minha geolocalização. Não vou poder dizer que eu estou no Rio de Janeiro, não vou poder dizer que eu estou no Chile. Você puxa essa geolocalização naquela assinatura. Então, são só exemplos de elementos adicionais que são trazidos e que garantem uma capacidade de prova, né? Além de que todos vão receber uma via original, N vias originais. Se a gente tiver 20 pessoas para receber via original, sem a gente ter que ficar depois com aquela dificuldade de que eu só tinha feito 2 vias originais assinadas e a gente tem problema. Bem, vamos passar mais um pouquinho, Cíntia? Então, o contrato eletrônico, ele tem essa liberdade de forma, né? Você atende ali o artigo 107, que é muito importante que a gente possa trazer isso, porque havia também sempre aquele sentimento do que será que eu vou poder contratar eletronicamente? Então, a gente atende um requisito do Código Civil, e isso é algo que eu entendo já muito tranquilo, porque, às vezes, há aquele receio, mas se eu contratar no formato eletrônico, na forma eletrônica, será que depois pode se discutir
que eu tenha um problema de executividade daquele contrato, como um título executivo para aquela celebração de negócio jurídico. Então, a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente exigir. Então, se a lei não tiver dito que tenha que ter uma forma específica, né, a gente pode, sim, utilizar de qualquer forma, seja a forma oral, né, seja a forma escrita, e na forma escrita eu posso ter usado seja o suporte digital, seja o suporte em papel para capturar aquela manifestação de vontade. Lembrando que a gente não pode dizer físico, porque se fala físico, os dois são físicos. A gente tem essa questão, às vezes, de erro técnico, do pessoal achar que só o papel é físico, o digital também é físico, né? Ele não está assim voando por aí sem que a gente possa pegá-lo. Então, em todo contrato para o qual não exista, né, ali, só para a gente finalizar, para qual não exista uma forma definida específica, a gente pode recepcionar. E aí, a assinatura, né, é toda a capacidade de gerar uma marca, um sinal, uma operação para confirmar a autenticidade daquela manifestação de vontade, né? Para que a gente possa garantir que realmente, dentro de um teor íntegro de tempo e espaço, aquele emissor deu ali a sua autenticidade. Então, a assinatura eletrônica envolve todas as modalidades de assinatura que usam o meio eletrônico como formato de validação. E no nosso direito, nós temos uma amplitude, né? A gente recepciona vários tipos de fatores de autenticação para a assinatura eletrônica. Pode passar. Sendo assim, o que nós temos hoje, né? Nós temos no Brasil tanto a lei quanto normas reguladoras e jurisprudências. Esse é o lado bom. A gente já está em 2022. Quando eu iniciei no direito digital, me formei em 98, meus primeiros casos são de 99, mas ainda tínhamos muitos desafios. Evoluiu tudo isso, e evoluiu também o quê? A tecnologia, com uma própria plataforma, a solução da WebDocs, que traz tudo isso com toda a capacidade de cumprir os requisitos jurídicos necessários para que você, quando vai ter que apresentar isso no judiciário, você tem tudo reunido para garantir validade e executividade, né? Que é isso que é importante. Eu já vi empresa perder caso porque chegava na frente do juiz e apresentava, não, isso daqui foi feito uma contratação eletrônica assim, apresentava só aquele documento como se fosse o contrato eletrônico e não conseguia demonstrar que ele tinha sido assinado. Porque você não pode só mostrar o modelinho eletrônico que é apresentado online, você tem que mostrar ele já assinado pelas partes, com toda a documentação reunida em conjunto. Pode passar. Então, aqui é só para a gente ter uma visibilidade para todos que estão assistindo da previsão jurisprudencial. Os casos, e eu coloquei esses casos com duas noções de tempo, um lá de 2013, um já aqui de 2019, mostrando o quanto que a jurisprudência já se consolidou, né? Então, são casos em que você mostra que você, de qualquer forma, ainda que o documento não esteja com o uso de certificado de ICP Brasil, né? Ou seja, não há o requisito de ICP Brasil, você pode demonstrar que tenha sido assinado digitalmente, né, com veracidade daquele documento, ou seja, aqui a previsão de que pelo princípio da boa-fé, que você impõe o princípio da boa-fé, né, e a apresentação de comprovantes que estejam autenticados, né, em termos de contratação. E no segundo caso ali, né, também que o diferencial do pacto eletrônico é a manifestação válida de vontade na sua operacionalização, também mostrando, né, a disponibilidade de um crédito por 12 meses, com boletos, não havendo nenhum vício de consentimento, também ali permitindo toda a cobrança. Normalmente são casos que acontece algum tipo de repúdio, que alguém está querendo dizer que não havia uma contratação e a parte ali tem que demonstrar, né, que aquilo houve sim uma contratação. Pode passar, por favor, Cíntia. Aqui só mais um outro exemplo, já de 2021,
assinatura eletrônica, previsão jurisprudencial, né? Na atualidade, é comum a celebração de contratos bancários por meio digital, quer por aplicativos, quer através de terminais de autoatendimento, cujas modalidades não implicam em invalidade. Em decorrência da transformação digital, porque passa o mundo dos negócios, não se mostra possível atender à exigência de apresentação de contrato físico, em que aposta pela embargada sua assinatura manual. Isso porque são eletrônicas todas as formas de subscrição que adotam meios computacionais para a conformação de negócios e de autenticação de documentos que sejam registrados. Deixou a assinatura de ser manual, realizada em papel, para se tornar assinatura eletrônica, que tem como uma das suas espécies a que se faz o uso de senha pessoal para o acesso informatizado do banco. Olha a redação, gente, desse caso do Tribunal de Justiça, né? Do desembargador, né? Já entender completamente a transformação digital, o uso de assinatura digital e até, de certo modo, com um desdém, dizer, nossa, já deixamos há muito tempo de ficar assinando cheque, é quase isso que ele está querendo dizer aqui nas relações, né? Pode passar. Então, só para a gente dar um pouco mais de contexto legal, né, além dos princípios do Código Civil, nós temos a previsão da MP 2200, que é desde 2001. Então, nós já estamos vivendo aqui no Brasil uma cultura jurídica e judicial de 20 anos, pouco mais de 20 anos, em que nós recepcionamos a possibilidade do uso da assinatura eletrônica, principalmente aqui com o artigo 10 da MP 2200. Tanto nós previmos a estrutura de chave pública e privada, né, que até hoje nós equiparamos muito como se fosse assinatura com firma reconhecida, só que no formato digital, como também previmos que as partes poderiam pactuar o uso de outro método de assinatura digital, né, que não fosse o da ICP. E tivemos a Lei 14.063 em 2020, em plena pandemia, trazendo o uso de assinatura eletrônica com 3 formatos: a assinatura eletrônica simples, a assinatura eletrônica avançada e a assinatura eletrônica qualificada. Pode passar. E aí, dentro dos 3 formatos, só para a gente poder ter aqui uma visibilidade maior, né? E isso mostra já uma grande maturidade do nosso sistema aqui no Brasil, né? O formato simples, o signatário é identificado quando eu associo dados num formato eletrônico a ele, que nem quando eu marco só um checkbox, né? Então eu dou um OK, que nem a gente faz em termos de uso. A assinatura eletrônica mais avançada é quando você já associa de forma inequívoca aquele signatário a um formato de assinatura, então a biometria e outros tipos de certificados emitidos nos moldes ali, né, não ICP, né, que não emitidos de ICP, então você tem login e senha, né, tanto biometria, login e senha, token, tudo isso vai entrar aqui num avançado, né, e a assinatura qualificada, né, que seria essa que a gente tem chave pública e privada, que a gente equipara, né, para analogia, fins de analogia, como se fosse firma reconhecida digital, né, que é essa questão da ICP Brasil, está ali no tipo qualificada, tá? Então, a gente acabou criando esses 3 formatos, né? Então, nós temos uma assinatura quando ela está desenhada, inserida em formato livre pelo próprio usuário, a partir de elementos variáveis captados no momento da escrita. A biométrica, né, conjunto de características e atributos de um indivíduo com traços biológicos, comportamentais ou psicológicos. Lembrando que biometria hoje você tem de vários tipos, né? Íris, face, voz, né? São de vários tipos, e há com certificado digital, só para a gente dar um exemplo. Quando a gente fala da desenhada, né, e que não é biometria, é quando você simplesmente tem aquela imagem de assinatura, e aí é importante separar, tá? Ainda até hoje existe confusão de assinatura digitalizada. Digitalizar uma assinatura não é assinatura digital, não é assinatura eletrônica, tá?
porque eu simplesmente tenho aquela imagem que eu apoio e coloco ali colo da assinatura da pessoa, eu posso ter, sim, uma situação de questionamento de que alguém pode ter pego em algum momento aquela imagem daquela assinatura sem ter sido a pessoa própria que tenha feito, tá? Então, nós vamos ver, se vocês fizerem uma pesquisa de jurisprudência, tem muitos casos do judiciário com questionamento da assinatura que foi digitalizada versus o uso da assinatura eletrônica, assinatura digital, tá? Pode passar. E aí, como fatores de autenticação, né, a autenticação determina a identidade ou o papel de alguém. O que a gente quer dizer aqui? Né? Muitas vezes, o desafio, quando nós lidamos com pessoa jurídica, é a verificação de poderes para assinar, não é a validade da assinatura digital. Então, eu posso contratar eletronicamente. Documento eletrônico tem o mesmo valor de documento em papel. Contrato eletrônico tem o mesmo valor do contrato em papel e como título executivo. Já vimos isso tudo aqui até então. E eu posso assinar. Assinatura eletrônica, já vimos que temos todas as garantias e proteções jurídicas. Aí a questão é, aquela pessoa pode assinar em nome daquele CNPJ? Daquela empresa? A gente está falando de alçadas e poderes, né? Tem a ver, muitas vezes, dependendo da empresa, com até uma procuração, com quem deu poderes para aquela pessoa. Então, uma coisa é autenticar alguém. Então, essa pessoa é a Patrícia Peck, então ela está autenticada, né? Eu fiz essa verificação de assinatura. Outra coisa é, a Patrícia Peck é quem pode assinar pela empresa tal. Ela é a pessoa responsável por aquela empresa que pode assinar numa alçada até R$50 mil, só para dar um exemplo, dependendo dos poderes. Então, às vezes, hoje, o que acontece, dependendo do tipo de contratação, é depois só uma verificação relacionada à alçada. E quando a gente fala de fatores de autenticação, que é uma análise dentro dos contratos, dos negócios, em gestão de risco, é justamente o como você vai ampliando a capacidade de saber quem é quem. Então, por isso que, assim, em geral, nos contratos entre as partes, a maioria das contratações, né, as pessoas assinam os contratos, que nem nós estávamos falando, né? Isso é muito comum. Agora, dependendo do valor daquele negócio, você pode acabar querendo uma checagem maior para ter certeza se a pessoa que está contratando é ela mesma. Então, hoje você tenta verificar, né? O que se tem, o que se sabe, o que se é, onde se está. Ou seja, esses maiores fatores de verificação são para ter uma certeza, será que não pode ser outra pessoa se fazendo passar por ela? Né? Então, pensando no Brasil, né, e não só no Brasil, em outros países, né, com os mega vazamentos, com a fraude, se de repente eu tiver um fator de autenticação que seja uma senha muito fácil, uma senha simples, com poucos caracteres, poxa, será que aquilo é fácil de adivinhar? Alguém poderia estar assinando, fingindo ser aquela pessoa? Eu já vi, por exemplo, uma vez uma solução de assinatura que bastava digitar o CPF da pessoa para assinar. E só a digitação do CPF, e você já poder ter a possibilidade de assinar como sendo a pessoa, hoje, se eu só usar o CPF como um fator de verificação, será que é fácil ou é difícil, Cíntia, saber o CPF de alguém no Brasil? O que você acha? É fácil. Então, a gente não pode só verificar só esse fator, digamos assim. Então, você acaba, assim, tendo um token, tendo um e-mail, né, pedindo uma senha, né, quanto mais fatores de autenticação para evitar ser enganado, né? Isso é uma gestão de risco, né, para a gente se proteger e também proteger as partes assinantes. Pode passar. Então, o que acontece hoje? Essa é a melhor parte de tudo, gente. Isso aqui é a maravilha da contratação eletrônica. Nós aumentamos o dossiê probatório. Isso é supra-sumo, isso é a maravilha. Isso é o que nós não tínhamos nos contratos em papel. E quando existe essa descoberta,
assim, o jurídico, essa é a grande alegria, é quando nós passamos a perceber que quando usamos a solução adequada, a melhor solução de contratação digital, nós ganhamos velocidade, eficiência, porque não tem que ficar tramitando papel para cá e para lá. Isso acelera negócios e nós temos muito mais capacidade de prova do que nós tínhamos no papel. O papel não conta por onde ele passou, ele não conta se houve fraude de tempo, de território, de localidade. A testemunha nunca viu nada, nem sabe o que aconteceu. Enquanto que, quando a gente faz adequadamente o uso da solução de contratação eletrônica, nós temos mais aumento de capacidade de prova, né? Agora, de novo, tem que saber fazer com a solução adequada. Por quê? Como eu comentei, se ela não reunir, né, o conjunto probante, na hora que você precisa demonstrar, né, quem foi que assinou o quê, aonde e aonde que está a versão original assinada pelas partes, você pode não ter esse documento, e aí você tem um problema, com toda certeza, porque você precisa ter essa versão original assinada por todos, né? Garantindo autenticidade, disponibilidade, confiabilidade e integridade. Pode passar, Cindy. Então, aqui, né, no âmbito probatório, né, o que a gente quer? A gente quer saber o que foi feito, que é o objeto e o teor do documento, quem fez, que são as partes, né, a autoria, aonde, que é o local, né, o quando, em que momento no tempo, e de que forma. Quanto mais assertividade sobre isso, tanto melhor, porque a gente consegue ter justamente o conjunto probatório. Um ponto importantíssimo, quando a gente define o método que vai ser assinado eletronicamente, todo mundo tem que usar o mesmo método. Já vi ter problemas de integridade, um querer assinar com um tipo de assinatura e o outro querer assinar com outro tipo. Outra pergunta que acontece, Cíntia, alguém dizer assim, um pode assinar no papel e outro assinar eletrônico? Claro que não. Se a gente, né, olha que coisa, né? A gente tem que assinar o mesmo documento, não é verdade? Então, quando a gente decide que vai assinar no formato digital, todo mundo vai ter que assinar no formato digital. E quando a gente diz qual vai ser o tipo de assinatura, todo mundo vai ter que usar a mesma. A gente não pode ficar mudando, variando, porque senão você não consegue fechar o conjunto probatório daquele tipo de documento, né? Pode passar. E aí, né, a prova de integridade, então, garantia que as informações e documentos tenham ali, que não vão ter essa alteração. Então, recomenda-se que essa parte aqui final do texto, né, que as partes usem o mesmo tipo de assinatura eletrônica no fluxo de contratação. A intenção, né, de que a gente possa, quem sabe, né, numa evolução, né, até conseguir mais de um tipo de assinatura, uma diversidade, mas isso é uma problemática, porque o que acontece? Se um utilizar um método, vou assinar apenas com login e senha, e o outro quiser, não, vou usar um certificado, quer dizer, é uma questão de como que eu vou colocar isso tudo com depois um conjunto numa função hash para amarrar todos eles numa sequência que junte documento com assinaturas. Então, metodologicamente falando, você acaba sempre harmonizando com o mesmo tipo de formato de assinatura, né? Pode passar. E aí você junta o laudo técnico, né? Esse laudo técnico é o que justamente garante no registro eletrônico armazenável daquela contratação eletrônica o que eu preciso apresentar se eu tiver algum questionamento, uma demanda judicial. Então, normalmente vai estar ali quem foi que acessou, né, o nome do usuário, que ação foi praticada, né, que é a de assinatura, data e hora com fuso horário respectivo, no Brasil é GMT-3, essa parte de dizer claramente a hora, né, com um fuso horário é importante, número de IP, né, com porta lógica, o ID da sessão, se aplicável, o número e-mail, se aplicável, porque você também tem hoje possibilidade de assinar, inclusive, via celular, né, via mobile, geolocalização, se aplicável. Então, assim, é um conjunto que você fecha ali, que você consegue gerar aquelas informações que nós comentamos, que dão muito mais história
e certeza de que só poderia ter sido aquela pessoa que assinou do que o papel. Porque o papel, muitas vezes, né, gente, o que é aquela assinaturazinha, aquelas rubriquinhas que a gente dá na página e que a gente nem reconhece aquela firma no final, nem nada, não conta nada. Papel não conta nada. E ainda a gente nem sabe se a data era aquela de verdade, nem qual foi o lugar que foi assinado. Né? São situações assim que nós acreditamos no papel, né? Mas não temos prova técnica do papel. E, às vezes, se a gente fosse fazer mesmo, às vezes, uma perícia, né, grafotécnica ou até alguma coisa relacionada, a gente descobre surpresas, assim. Pode passar. Aqui, em termos de capacidade de executividade, né, de execuibilidade na jurisprudência, contrato eletrônico, força executiva que não é afastada pela ausência de testemunha instrumentária, uma vez que no ambiente eletrônico não há a possibilidade da sua intervenção. Certificação por meio que atenda nos critérios da ICP, que não é a única forma de conferir autenticidade e integridade ao contrato eletrônico, e, portanto, não é requisito absoluto para a força executiva do contrato. A admissibilidade de outros meios de certificação diante do artigo 10, parágrafo 2º da MP 2200. Recurso provido para afastar a extinção da execução do título executivo extrajudicial. Então, o Tribunal de Justiça de São Paulo, entendendo pela força executiva do contrato eletrônico e que é possível usar outros métodos de assinatura que não apenas o da ICP Brasil, porque isso já foi previsto pela MP 2200. Super importante, decisão de 2020, fresquinha, recentíssima, consolidando aí o nosso entendimento jurisprudencial para evitar que ainda haja qualquer situação de medo, né, de que será que se eu assinar os contratos digitais, eu vou ter depois algum problema de título executivo. Não, isso já está bem pacificado aqui na nossa jurisprudência. Pode passar. Mais um exemplo, né? Aqui também de tribunais superiores, né? A menção, né? As condições estabelecidas para que exista rito de execução possuem característica jurídica, números clausos, vale o que está escrito na lei de forma restritiva, devendo observar o artigo 784 do Código de Processo Civil. Embora mantido o rol restritivo, já tem várias decisões de tribunais superiores dando aí desnecessidade de testemunha para constituir título executivo em vários casos. Mesmo assim, muitas contratações eletrônicas ainda têm se colocado também um convitinho para que alguma testemunha assine, mas isso não tem se demonstrado como um requisito, e nós mesmos temos aí decisão já do próprio STJ, do ministro Sanseverino, que citou o meu livro, Direito Digital, que já está na 7ª edição, mencionando que nós podemos considerar a testemunha-máquina também como testemunha na contratação eletrônica, e faço referência a essa decisão, que também é muito importante. Pode passar. Então, fica aqui, né? Acabei de falar, né, da decisão do ministro Paulo de Tarso Sanseverino, justamente com essa referência da assinatura, mesmo que sem a testemunha, quando ele fala que é testemunha humana, né, nesse caso, e fazendo menção, essa decisão dele, ele menciona o meu livro, Direito Digital, né, como doutrina, e fala da questão da testemunha-máquina. Pode passar, Cíntia. Então, agora a gente vai para o nosso bate-papo. Eu acho que dei muitos exemplos, né, tanto na nossa legislação quanto na jurisprudência, para mostrar como nós já avançamos nos últimos 20 anos no Brasil para essa transformação digital nos contratos e que, de certo modo, até com essas últimas decisões judiciais que saíram de 2020 e 2021, mostram que nós demos um salto para essa transformação, causado também pela pandemia. Né? E aí, os cartórios também passaram a aceitar muito mais, inclusive o uso de protesto. Nós também tivemos, eu tenho que citar isso, os avanços na telemedicina, né? Na aceitação, inclusive, de receituário médico, também em formato mais digital, para pedido de medicação. Quer dizer, muita coisa aconteceu nesse período aí de 2020 para cá também.
Perfeito, Patrícia, perfeito. Muito obrigada por essa palestra super esclarecedora. Eu, particularmente, tinha algumas dúvidas e, assim, você foi direto ao ponto e muito obrigada por isso. A ideia agora, na verdade, é a gente ter um pouquinho da opinião da Patrícia relacionada a alguns temas, enfim, a gente compartilhar aqui algumas ideias ainda, né, relacionadas ao assunto. Assim, né, Patrícia, o que você comentou da assinatura, efetivamente, as empresas têm um grande valor ao negócio, né? Então, assim, o que você comentou da redução de papel, do tempo de análise, isso você consegue assinar um contrato hoje em menos de 1 hora, em minutos você consegue assinar um contrato já com uma validade, né? Então, isso entrega muito valor aos negócios, né, das empresas. Então, por exemplo, tem um estudo da World Commerce, é óbvio, que olhando todo um ciclo de vida de um contrato, não só a assinatura, mas quando você tem todo o seu processo de contrato de uma forma digital, desde a solicitação até a assinatura, você otimiza muito tempo, né? Você ganha eficiência, você reduz os riscos contratuais, você aí deu vários exemplos, né, de quem garante que um contrato em papel foi aquela pessoa efetivamente que assinou, né? Então, isso também agrega valor ao negócio, né, ter tudo isso. Só para você ter ideia, esse estudo que eu comentei da World Commerce, eles comentaram que as empresas perdem 9% da receita por conta de não ter os contratos de uma forma digital, porque é retrabalho, né? São riscos contratuais que correm por aí, enfim. Eu queria, né, aproveitar esse tema e ouvir um pouquinho da sua opinião relacionada a esse tema. O que você enxerga de valor em todo isso que você nos contou, né? Além do desperdício de papel, da segurança e tudo mais. Bem, Cíntia, primeiro, uma coisa que eu percebo é que, assim, os contratos, eles fazem essa lei entre as partes, né? Então, eles são extremamente necessários para que eles construam a relação de início. Então, ele não pode burocratizar e demorar na relação. Eu já vi uma série de negócios terem que acontecer e alguém dizer, cadê o contrato? Aí o contrato, até que ele aconteça, vai demorar muito, e o Brasil, ele é continental. Então, eu já lidei com muitas instituições, ainda mais na área financeira, em que eles diziam assim, até que eu consiga enviar para chegar pelos correios aquele documento para quem eu está precisando, pelo tempo que leva para ir e para vir, todo o negócio já aconteceu. É quase como se o contrato só fosse ser assinado depois que já encerrou tudo. Sim. E fora o risco de motoboy perder o malote, confundir os malotes. Não, tudo isso. Então, é quase como se as partes estivessem fazendo negócio na confiança pura, porque elas só vão conseguir assinar o contrato em papel, se ele tiver que se deslocar fisicamente, na ida e na vinda dos dois lados, ainda mais se ainda tiver algum erro, que alguém errou alguma coisa, aí manda tudo de novo agora, porque alguém, sem querer, na hora de assinar, errou, né? Ou algo assim, depois, né? Que são contratos realmente mais imediatos, como um de crédito, um de compra e venda, uma situação rápida, né? de internação, tá? Entre outros, né? Então, para você poder agregar valor, você tem que estar no momento necessário. O contrato está acontecendo, depois que tudo já aconteceu, ele é figurante, né? Ele não está agregando valor praticamente, né? Então, eu acho que nesse ponto o contrato digital ele vem para responder a essa necessidade de uma sociedade digital, que já exige o tempo real, né, da relação. Fora que ele documenta, ele gera essa rastreabilidade completa. Você consegue ter todo um histórico de versões, você consegue manter a minuta sem ela se deslocar. Então, eu acho que sabe qual é o maior conforto para o advogado? Você garantir que está todo mundo assinando realmente a última versão. Porque o que me dá agonia quando você imprime no papel e tem que mandar para alguém assinar é que aquela pessoa que vai dar aquela última lidinha e fica assim, mas essa é a última versão mesmo? E aí a pessoa ainda vai passar para as outras pessoas e conforme vai indo para cada lugar, você fica pensando, gente, será que alguém não vai trocar uma página? Né? Porque quem está garantindo a integridade do documento é o grampo, ou é o clipes, né?
Então, você deixar ele parado no único lugar e todo mundo está indo até ali acessar e assinar, você tem certeza que aquilo ali é o último que subiu e que foi a última versão que todo mundo validou, porque a agonia imprimiu, já começou a gerar o problema de que, e a folhinha, né? Fora os anexos, né? Que aí só Deus sabe, né? Se aquele ali realmente era a última versão e que vai ficando daquele tamanho enorme com um grampo, que às vezes nem um clips prende, né? Um negócio desse tamanho assim para poder prender todo mundo, só com uma rubriquinha horrorosa. Exatamente. É um problema de integridade. Com certeza, com certeza. E isso, né, na verdade, assim, essa outra pergunta é bem interessante, né? Como a transformação digital dos contratos influencia nos processos de todos os departamentos de uma organização. Tudo isso que nós falamos até agora não é só para o jurídico, né? Na verdade, eu costumo dizer que o assunto de contratos é um assunto corporativo. É um benefício para todos os departamentos, para todos os funcionários, porque você dá uma autonomia incrível. Então, a pessoa consegue visualizar, poxa, esse contrato está assinando agora está aqui assinando na nossa empresa, e a próxima quem vai assinar é o fornecedor, é o cliente. Então, assim, dá uma autonomia para os departamentos, para os funcionários conseguirem já fazer o rastreio e saber onde é que está, né? E quando também tem toda essa parte de transformação digital dos contratos, quando os contratos estão em um CLM, você também tem outros benefícios, como os alertas de vigência. Poxa, quantos contratos? Eu já participei de projetos que começaram a implantação e aí foram cadastrar os contratos, pegou um contrato que era renovação automática e é óbvio que o fornecedor não ligou para falar, olha, eu posso emitir a nota fiscal. E quando a pessoa pegou o contrato, falou assim, nossa, esse contrato é renovação automática, mas a gente nem está utilizando mais o serviço. E estavam pagando por uma coisa que, por um simples aviso, um alerta, reduz muito o risco, né? Então... Essa palavra é mágica, Cíntia. Você traz inteligência para o processo. Exato. Você dá visibilidade, traz inteligência, ou seja, melhora a gestão, porque aquela gestão à vista, né? Os contratos no papel, e o papel engaveta, ele para na mesa de alguém, você não tem essa gestão à vista, então ele vira risco invisível, né? Porque eu não consigo acompanhar, eu não consigo gerar o tracking, que foi o que você bem colocou. Então, tanto existe aquela situação em que alguém falaria assim, nossa, mas no nosso ERP, enquanto eu não subi o contrato, enquanto ele não está assinado, eu não subi, eu não consigo disparar nada de todo o nosso fluxo, fica tudo parado enquanto isso não acontecer. E aí, muitas vezes, está todo mundo assim, cadê? Onde foi parar o documento? Ficou em cima da mesa de uma pessoa, essa pessoa adoeceu, isso aconteceu até durante a pandemia, a pessoa adoeceu, está parado, ninguém consegue dar um Google, não consegue nem achar onde parou aquele documento, porque papel não grita, ele não conta aonde ele foi parar dentro da empresa, sabe? As pessoas não fazem nem ideia se ele está na mesa do A, se ele está na mesa do B, se ele parou na secretária, se ele parou até na casa da pessoa, porque ela levou para casa para dar uma lida, para trazer no dia seguinte assinado. Esse é o problema. E o segundo foi o que você disse, não tem uma inteligência de alertas. Então, se ele tem renovação automática, se eu tinha que tomar uma providência para você colocar disparos e datas até para outros departamentos, então, isso daí é o grande desafio mesmo, e por isso que no contrato digital isso melhora muito a performance. Com certeza, com certeza. E é o que eu comentei no início, né? Hoje as empresas ganhadoras realmente aquelas que se adequam à transformação digital em todas as frentes, né? Não só no jurídico, porque a tecnologia realmente está aqui para nos ajudar, né? Eu já tive casos já participei também de um outro projeto que eles já tinham um CLM implantado, já estavam utilizando a assinatura eletrônica, então eles já tinham o básico funcionando, né? Que eu costumo dizer que não adianta querer começar com inteligência artificial sem ter o básico funcionando, né? Então é um passo a passo, é uma construção. Tem o CLM,
tenham bons dados cadastrados no sistema, tenham integrações para que os sistemas comecem a se falar para você otimizar, né, o seu tempo de resposta. Assinatura eletrônica, com certeza, é impossível viver sem. E aí eu já tenho um cliente que já estava na parte já tinha toda essa base e já estava na inteligência artificial, que é muito interessante. Então, por exemplo, chegava um contrato, né, via sistema, quem fazia a primeira análise não era o advogado, era um robô. Então, né, ensinamos o robô no sentido de cláusulas. O que são cláusulas? Olha, se o fornecedor mudar a cláusula de compliance, vai para o jurídico. Se ele alterou esta cláusula, não precisa ir para o jurídico. Então, nós ensinamos o robô quais eram as cláusulas primordiais, e aí chegava o contrato, era o robô que validava. Claro, não mexeu em nenhuma cláusula que era importante para o jurídico, ele já respondia para a área, falou, ó, pode seguir com o contrato. Ah, não, ó, o fornecedor alterou essa cláusula de compliance, tem que abrir um chamado para o jurídico. Então, assim, você imagina quem tem um volume de contratos, né, muito grande, você ter ali uma tecnologia que já valide um contrato, que já faça uma primeira triagem e só passa para você depois que realmente importa, você ganha muito com isso, né? Sim. Então, eu vejo essa tecnologia nesse sentido, né? E time is money, não adianta, tempo é dinheiro, é um recurso extremamente valioso e nós estamos nas empresas hoje com uns desafios, tanto para headcount quanto para orçamento, então estar usando mais tecnologia agrega valor e traz um diferencial para todos os departamentos, em especial para o departamento de legal, para o departamento jurídico, porque hoje a maioria dos gestores jurídicos ele está desafiado, seja pelo CEO, pelo CFO, do que você está utilizando de recursos tecnológicos que consigam gerar mais melhorias do departamento jurídico. Por exemplo, hoje, com uma boa gestão contratual, você consegue até trazer receita. Eu já apoiei departamentos jurídicos no que a gente chama de recuperação de receita em quebra de SLA. Se você consegue acompanhar os KPIs de uma contratação, você consegue identificar se aquele fornecedor não estiver cumprindo tudo que estava previsto naquela contratação, você gera recuperação de receita em quebra de SLA. E tem vários tipos de contratos que são recorrentes, que aquilo vira crédito na próxima fatura. Então, se eu tenho um link dedicado de internet e eu não tive toda a banda que eu teria que ter, se eu tenho um determinado tipo de serviço de helpdesk, de tecnologia, tudo aquilo que eu tenho de recorrência, né, e que eu tenha medições e que não tiver dentro dos padrões do SLA estabelecido, normalmente você tem um compensatório que eu consigo puxar nas próximas faturas que você tenha que me fazer devolutiva. Então, é muito melhor que o gestor, né, que o legal possa mostrar para o financeiro que ele está fazendo um trabalho, inclusive, de crédito, né? Você ia me entregar isso e não me entregou, eu não quero rescindir. A gente não precisa estar parando e judicializando, eu só quero que você me dê um crédito, eu quero continuar seu cliente, então aqueles 20 milzinho ali me põe da próxima fatura, então vamos trocar em outro serviço aqui, vou fazer isso, aquilo, e então essa economia, bota um chatbot para olhar coisas, né, um bot para olhar coisas que eu não precisaria estar usando do meu tempo, e deixa eu usar meu tempo, né, para olhar coisas que são realmente necessárias no tempo do legal, como essas de recuperação de receita em quebras de SLA. Perfeito, perfeito, Patrícia. Queria ficar aqui horas e horas falando sobre isso, mas nós temos que encerrar. Só para vocês entenderem a programação. A gente vai passar um vídeo agora do nosso CEO, que é o Manuel, ele deixou um recado especial para nós aqui no Brasil. E assim, é muito importante, né? É uma pena que ele não conseguiu não estar aqui, ele fala em espanhol, enfim, mas deixou um recado com muito carinho aqui para o Brasil. Patrícia, eu ainda não vou me despedir, porque depois do vídeo do Manuel, a gente vai ter só mais um tempinho de perguntas e respostas, ver se alguém quer te fazer uma pergunta e aproveitar você aqui, tá? Mas já que agradeço a sua fala tão esclarecedora e por compartilhar este momento. Agora vai passar o videozinho do Manuel e depois a gente volta com algumas perguntas do público, tá bom?
Bueno, como pudieron ver en las presentaciones de Cintia y Patricia, la necesidad de transformar digitalmente los contratos es ahora. Hay una enorme oportunidad de lograr que los contratos sean el corazón de los negocios, que estén digitalizados y conectados a otros procesos de negocio, donde legal pueda ser más rápido a la hora de gestionar el contenido de sus contratos, donde pueda interactuar mejor con las otras áreas, donde los equipos de compras tengan absoluta trazabilidad de todo el proceso de sus contratos, donde los equipos de ventas sean más ágiles en llegar a mejores y más rápidos acuerdos, donde haya un control absoluto del contrato después de que se firma y haya conciencia de los datos de la gestión del contrato, de la accesibilidad a la misma información y de la proactividad en el cumplimiento. Sabemos lo importante que es para todos los procesos de negocio el digitalizar y eficientar los contratos de su organización. Y es por eso que repito que nuestro propósito es conectar digitalmente organizaciones para lograr relaciones de negocios justas, eficientes y transparentes, junto con todo lo anterior para generarles un tremendo beneficio a su organización. Dejo ahora a Cintia y a Patricia, quienes estarán respondiendo las preguntas del público, para luego pasar a los breakout rooms. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Bom, obrigada, Manuel, pela mensagem. Patrícia, por conta do tempo, eu selecionei aqui 3 perguntas. Uma é da Tatiana Costa. Ela comentou assim: Tec, boa noite, feliz em te ver. Como está a aceitação das assinaturas eletrônicas nos cartórios de imóveis? Olá, Tatiana, agradeço aqui a sua pergunta, né? De fato, nós tivemos um avanço, tá? Nos cartórios de imóveis, alguns cartórios, por exemplo, em Joinville, nós tivemos agora nesse período da pandemia, avanço na realização, né, de transferência de imóveis, inclusive com a possibilidade da realização de toda a tramitação num formato mais digital e até usando a videoconferência, né, para que aquilo pudesse ser celebrado perante, né, o tabelião, então o tabelião junto com as partes fazendo a vídeo para poder fazer o ato formal, né, de captura, porque sabíamos que estávamos vivendo aquele período mais crítico em que as pessoas não estavam nem podendo sair de casa, tá? E lógico que você perguntou da assinatura eletrônica em si, tá? Então, nós já tivemos avanço relacionado à utilização desse tipo de documentação e do uso de assinatura, mais ainda, e eu sei que quem está liderando esse tipo de iniciativa é até a própria Caixa Econômica Federal, que tem muita intenção de que a gente consiga avançar, mas é ainda com o uso já da assinatura naquele modelo do formato com ICP Brasil. Tá? Então, do formato do ICP Brasil, que tem aquela equivalência com assinatura de firma de autenticada, né, como se fosse a firma autenticada, para onde nós estamos indo no sentido para que você possa fazer os registros de imóveis. E vou explicar o porquê. Tá? Há um projeto de lei que está tramitando, toda uma discussão, até para que se facilitasse, que os registros de imóveis pudessem usar os outros tipos de assinatura, mas a grande discussão é o risco no Brasil hoje, com os mega vazamentos das informações das pessoas, e que se alguém adotasse plataformas que, de repente, só pedisse para mandar usar o e-mail ou o CPF, ou mandar uma mensagem para o número de celular, e imagine, então, de repente, a pessoa descobrir que alguém transferiu o imóvel, né, da pessoa sem ter sido ela própria que tivesse feito. Então, como é um bem, né, realmente o imóvel ali, que tem toda uma formalidade, né, o debate hoje é para que se faça com o uso de assinatura eletrônica no formato já aceito aí da ICP Brasil, que é aquela da categoria, né, mais qualificada, digamos assim, e vimos avanço disso no período da pandemia, com ainda aquela exigência de estar perante o tabelião, né, de registro de imóveis, e eles fazendo isso via videoconferência. Perfeito, Patrícia, muito obrigada. Agora, a pergunta é do Leandro Santos. Patrícia, entende que quando houver um signatário representante legal, o ICP Brasil deveria checar na base da RFB?
Oi, Leandro, eu achei a sua pergunta muito interessante, tá? Mas assim, quando você quer identificar, né, quem é que está sendo representante legal daquela empresa, né, você está perguntando se a própria ICP Brasil, ou seja, dentro do padrão ICP Brasil, deveria verificar na Receita Federal se aquela pessoa é o representante de fato, né, para daí então validar, né? É que assim, hoje o ônus de verificação a respeito de alçadas e poderes, né? Quem é que está representando aquela empresa, está entre as partes contratantes, né? Então, esse ônus, né, ou seja, eu checar, né, na junta comercial, eu checar na Receita, eu pedir para aquela parte que ela me mande o documento de procuração que demonstra que é o representante daquela empresa com poderes para assinar, das partes contratantes, né? Agora, você diz assim, para eu poder permitir que se emita um certificado digital em nome da empresa, você já precisa, sim, para eu ter um ICP Brasil, quer dizer, o ICNPJ, né? Quando eu vou emitir um ICNPJ, que aquela pessoa vai ter o ICNPJ daquela empresa, você já tem que ter uma documentação que demonstra que tem poderes, né, de representação para poder sair com um cartãozinho do ICNPJ, só para ver se eu entendi bem a sua pergunta. Agora, se do outro lado eu vou aceitar que aquela pessoa entre assinando eletronicamente em nome daquela empresa, e eu sou, né, são duas partes, contratante e contratado, né? Acaba que é dentro do fluxo de contratação que eu tenho que solicitar as informações e documentos ou fazer a verificação de que se aquela pessoa que está entrando para assinar é quem tem poderes para assinar pelaquela empresa, ou seja, esse ônus de verificação de alçadas e poderes fica entre partes, entendeu? Perfeito, perfeito. Tem a última pergunta aqui, eu não tenho o nome da pessoa, não consegui identificar, mas é uma pergunta bem interessante. Problemas advindos da diferença entre a data ao final da minuta e a data da assinatura. Verifico tal rotina se instaurando. Então, ele está perguntando, né, desse tipo de problema, que na minuta, às vezes, final tem a data e a data da assinatura é outra. O que você comenta sobre isso? Eu acho que isso faz parte do máximo da transparência que a gente tem da documentação digital, né? O que acontece na documentação hoje, na contratação eletrônica que nós falamos, é que ele de fato nos traz todo um registro probante da data exata em que o documento foi assinado. E aí, para fins jurídicos, você vai considerar que de fato o documento encerrou, ou seja, ele foi assinado de fato na data da última assinatura. Perfeito. Ele inicia sendo assinado no momento, porque começa todo mundo a botar assinatura, né? E encerra no momento. Então, para todos os fins, quando que ele se completou? Perfeito. Na data da última assinatura. Então, a última data de assinatura é a que vai ser considerada. Isso significa que qualquer data que você tenha posto escrita no documento, ela se torna irrelevante, porque ele só passa a valer para todas as partes quando ele se completa na data da última assinatura. Perfeito, perfeito. É isso, Patrícia. Deu o nosso tempo também, já são 8h12. As outras perguntas que tiverem depois eu te encaminho, e aí você, por favor, nos ajuda aqui a responder. Eu quero agradecer a participação de todos, principalmente, né, a sua participação, Patrícia. Então, eu espero que todos tenham gostado do conteúdo, eu tenho certeza que sim, que foi um conteúdo super enriquecedor. Espero ter a oportunidade de nos encontrarmos mais vezes em outros Let's Talk e conversar um pouquinho a mais sobre este tema. E aí, nós temos agora algumas salas com os nossos especialistas aqui do Brasil, que tem o André, o Heitor, eu também vou me conectar numa sala. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre CLM, sobre benefícios, sobre assinatura, a gente vai esperar vocês na sala. Mas muito obrigada pela participação de todos vocês. E muito obrigada, Patrícia. De coração, muito obrigada aí por todo o conteúdo compartilhado.
Tá bom? Eu que agradeço, Cíntia, a atenção de todos. Eu acho que a melhor de tudo é ver na prática, né? A experimentação, é ter essa oportunidade aí de poder ver a solução. E é um ponto interessante dessa última pergunta que colocou, né? Que eu vejo que é só para fazer o fechamento, porque eu já vi em muitos documentos, né, que a gente tem o gerúndio, né? Aquilo está assinando e vai passando vários dias e vai levando os lembretes, daí a importância, né, dessa visibilidade, como que isso também nos ajuda tanto no documento digital. Agradeço a todos, gente, muito obrigada. Até a próxima. Boa noite, gente. Até a próxima. Boa noite. Tchau, tchau. Sim. Olá. Ah, sim. Tem uns links, vocês devem ter recebido os links no chat. É só clicar no link que nós estaremos esperando. É um link do Google Meet. Vocês podem se conectar que nós estaremos esperando vocês lá.